e eu sou professor também. Sou professor da UERJ, dos médicos residentes da mesma especialidade e também de alguns alunos da medicina da UERJ também. Eu estava pensando o que ia falar para vocês. Aí fiquei pensando o que seria mais objetivo para vocês. Bom, medicina, eu sou suspeito, vou falar o tempo todo bem da medicina, né? Mas a medicina tem uma profissão bastante antiga, né? Ela é reconhecida socialmente como uma profissão dentro de quase todas as culturas, né? Sejam culturas ocidentais, orientais. É uma área que tem uma abrangência muito grande do conhecimento. Muitas vezes a medicina se faz valer pelo conhecimento de outras áreas. Assim, muitas pessoas falam que medicina não é uma ciência, é uma arte. E dessa arte é a arte de aplicar a ciência no ser humano ou dentro do aspecto coletivo que o ser humano vive. A minha área, além de ser a medicina de família, ela também trabalha coletivo. Então a gente faz visitas domiciliares nas casas, faz uma abordagem comunitária, cuida da comunidade, das famílias e dos indivíduos. Também na minha área, ela tem uma abordagem um pouco diferente. A medicina tem várias vertentes. Na medicina ocidental, basicamente, ela está calcada dentro do complexo médico-hospitalar, farmacêutico, que depois da indústria de armamentos é que mais ganha dinheiro. Bem, medicina tem umas vantagens, eu vou falar das vantagens e das desvantagens. As vantagens são que, ao terminar o curso, não tem desemprego. Dificilmente vai ter algum médico recém-formado desempregado. A outra vantagem, que algumas pessoas e alguns professores falam que é uma desvantagem, que acaba sendo uma desvantagem, é que já no primeiro mês você vai ganhar muito dinheiro, trabalhando muito e ganhando muito dinheiro. São difíceis as profissões que, ao se formar, você vai ganhar muito dinheiro. Por exemplo, um médico recém-formado é capaz de ganhar muito mais dinheiro do que eu, que tenho 20 anos de formado, se assim ele quiser. Então, é uma vantagem porque você chega ao mercado de trabalho muito rapidamente. Mas é uma desvantagem porque o médico recém-formado é engolido pelo esse mercado e acaba perdendo várias referências de formação, seja moral, seja acadêmica, e muitas vezes, entre aspas, acaba meio que corrompido pelo próprio sistema. E ele se torna mais uma máquina de ganhar dinheiro, de poder e prestígio, do que um médico que realmente vai atender a necessidades da comunidade ou das famílias do indivíduo. A outra vantagem é que a medicina, ela te abre o campo de atuação praticamente ilimitado. Você pode ser um médico clínico de consultório particular, que, digamos assim, é um profissional liberal clássico, que ele é dono do seu consultório, é dono do seu trabalho, do seu atendimento, como você pode ser um médico do sistema de saúde, público ou privado. E aí você tem que seguir mais ou menos algumas regras. Então, você tem os dois extremos. Você pode ser um médico que é funcionário de uma instituição pública ou privada, como você também pode ser dono ou empresário, né? Então, e se dedicar, digamos assim, a usar a medicina como um produto de mercado e seguir a lógica do mercado. O que mais? A medicina também tem uma vantagem que te dá uma possibilidade de conhecimento muito ampla. Você acaba aprendendo muitas e muitas coisas. Tudo que vocês estão aprendendo agora na escola, ela vai ter uma aplicabilidade dentro da faculdade da formação. E tem uma possibilidade de você colocar em prática. A medicina tem uma vantagem também, que apesar de ela ser muito teórica e muitas vezes muito acadêmica e de muita ciência, entre aspas, ela também é muito prática. Então, na academia, por exemplo, um médico que tem doutorado, né, que seria o máximo de todas as profissões, se ele não continuar, ou ele não tiver a prática de continuar examinando o paciente, sabendo o que todo médico deve saber,
ele meio que fica desprestigiado, né? Então, um médico com doutorado, ele tem que continuar a colocar a mão na massa. Então, tem uma possibilidade de você continuar usando essa prática, né? E não ficar totalmente teórico. Não que muitos médicos fiquem totalmente teóricos, mas dificilmente ele acaba ficando. E, de certa forma, isso não é muito de muito prestígio um médico não saber fazer um diagnóstico. O máximo da prática da medicina seria a cirurgia. E aí, além de todo o conhecimento teórico, científico, você acaba tendo que ter habilidade manual. Então, saber usar as mãos, né, no momento certo, também é muito importante. Então, se você for um cara que gosta de estudar, que gosta de aprender, mas também gosta de fazer, né, de construir, de inventar, a medicina também tem essa possibilidade. Inclusive na produção de máquinas, de robôs, é praticamente infinito também. A medicina também te possibilita uma carreira acadêmica, né, se tornar professor, mestrado, doutorado. Na realidade, a medicina, depois da formação, não continua com mestrado. Ela continua com uma coisa que chama residência médica, que são 2, 3, 4 ou 5 anos a mais. Depois que o médico faz a residência, que é a especialização, ele que acaba fazendo o mestrado ou doutorado. Tanto é que dificilmente você encontra médicos com doutorado, a não ser na academia, né? E mesmo na academia, às vezes, não tem tantos. Que um médico com doutorado que tenha feito neurocirurgia são mais ou menos 6 anos, 4, 10, 15, mais ou menos 20 anos de estudar. Então, depois de 20 anos que provavelmente o cara vai ter um doutorado. O que mais? A medicina possibilita você trabalhar em qualquer lugar do mundo, praticamente, né? Você pode trabalhar no interior do Brasil, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar. Você pode trabalhar com os médicos sem fronteira, e aí você vai trabalhar na área de risco. Se bem que aqui no Rio, no Brasil, você não precisa trabalhar no médico sem fronteira para trabalhar de risco. Você só trabalha aqui pertinho com o médico de família, que você já está trabalhando na área de risco. O que mais? Medicina precisa ter comunicação, saber conversar, né? Se expressar e ter empatia, ter uma certa solidariedade e ter uma certa facilidade de compreender o que o outro está sentindo, do que o outro está passando. Tá. Agora eu vou falar das dificuldades, das coisas negativas. A primeira é a faculdade de medicina. A faculdade de medicina, primeiro, é um inferno para você entrar na faculdade de medicina, e o processo seletivo para você entrar numa faculdade de medicina, ele é totalmente desumano. Ele prioriza pelo intelecto, ele prioriza pela memória, pela decoreba e pela competição e falta de solidariedade. Na época que eu fiz o vestibular, o lema em São Paulo é assim: mate um japonês e garanta sua vaga no vestibular. 10 anos depois mate um coreano e garanta sua vaga na faculdade de medicina. Quer dizer, até as piadas, até as conversas giram em torno de uma coisa agressiva, de uma coisa violenta. É tudo que a gente não precisa na formação do médico, tá? Bem, aí vem a primeira seleção para você entrar numa faculdade de medicina, principalmente nas públicas, no qual o negócio é bem pesado. Acaba selecionando, infelizmente, não digamos o público, mas acaba selecionando um treinamento no qual você fica condicionado a responder. E há umas 3 semanas atrás, eu tenho um grupo de alunos do primeiro ano, no qual eu sou tutor, no qual a gente faz uma escuta somente, não é a aula, mas a gente procura problematizar algumas coisas. E uma das alunas definiu muito bem. Eu achava que era um inferno pré-vestibular, que eu, quando entrasse na faculdade, ia ter tempo, ia poder fazer minhas coisas, ia poder namorar, ia poder curtir um pouco a vida. E foi que quando eu entrei na faculdade, eu vi que aquilo que tinha passado era somente férias. O inferno agora é o primeiro ano de medicina. É muito pior, né? Acaba sendo um treinamento para você aprender e a poder estudar. Eu sou o pai do Ivan, e o Ivan reclama dos livros, da quantidade de coisas que tem que ler. E ele fala assim: você não imagina como é que é na faculdade. E além do mais, a faculdade
ontem também com esses mesmos alunos, eles falam assim, professor, eles dão muita matéria, muita coisa para estudar, e no final disse assim, o resto você vai ler no livro, você se vira. E o resto vai cair na prova, vai ser cobrado. Então não tem como escapar, não tem como fugir. Geralmente eles passam 8 a 10, 12 horas estudando na faculdade e depois tem que voltar para casa e responder para provas. Essas provas são totalmente horrorosas, terríveis, são comparativas, um sistema de comparação no qual é incentivado a competição e a agressividade. E assim, uma coisa que no final é tudo que a gente não quer, que é ter uma formação do médico humanista, solidária, que faz a escuta. Isso é uma parte muito negativa da faculdade de medicina. E não é só da UERJ, mas da UFRJ, algumas outras. A UF é um pouco menos, né, mas no final vem o pior de tudo. Depois do inferno do primeiro ano, vem o inferno do terceiro ano, e o quarto e quinto ano é a pior coisa que pode existir no mundo. Por quê? Porque a maioria das faculdades, quando você termina ou está para terminar, você faz estágio, você conhece as pessoas, tem menos aula, você vai conhecendo outros profissionais, você às vezes trabalha com esses profissionais e vai aos poucos entrando no mercado de trabalho. Na medicina, terminou o sexto ano e vem um outro vestibular, que é o vestibular da prova de residência, no qual é muito pior que a prova do vestibular. Por quê? Se no vestibular dos 1000 candidatos, na realidade estava concorrendo com 200, 300, né, para entrar na faculdade, na residência é 1 por 1. Se tem 10 vagas para clínica médica e 500 concorrendo, praticamente os 500 estão de igual por igual, com notas altíssimas para entrar, próximas da nota máxima. Isso só cria uma coisa muito ruim, que o aluno, ao invés de focar na formação como médico e se preparar para se tornar um médico bom, ou pelo menos razoável, ele acaba se preparando para uma prova. Então ele desfoca toda a formação dele para poder fazer essa prova de residência. Residência essa que tem poucas vagas e não todo mundo vai conseguir fazer. E isso gera novamente um sentimento de competição, frustração e agressividade. Na medicina, o índice de suicídio é alto, o índice de drogas, do uso de drogas pesadas é muito grande. Eu fui professor numa outra universidade, que é a Universidade Estadual de Londrina, que tem um currículo diferente, uma formação diferente, né? E que melhorou muito, mas mesmo assim não conseguiram avançar em outras coisas. E uma vez eu fiz uma pesquisa e verifiquei que essa é uma outra coisa. Dentro da faculdade de medicina, o próprio estudante de medicina acaba se excluindo dos outros estudantes. Eles, entre aspas, se elitizam dentro da própria faculdade, até no uso de drogas. Então eles acabam usando as drogas mais pesadas e acabam aprendendo a esconder o uso dessas drogas, né? O que mais? Medicina tem esse lado negro e muitas vezes o que vocês veem nos jornais, na televisão, é produto disso, é produto dessa formação. Muitas vezes os trotes muito violentos que acontecem no Rio de Janeiro, mas principalmente nas algumas faculdades de medicina de São Paulo, né, são porque realmente aqueles caras nunca deveriam ter passado para a faculdade de medicina, né? E às vezes um jovem que tem sensibilidade, que tem comunicação, que tem capacidade de escuta, que tem capacidade de interação, que tem inteligência emocional, que tem inteligência coletiva, que percebe, que tem espírito de liderança, sem anular o outro, mas de uma liderança de cooperação, muitas vezes ele não vai se tornar um médico. E o que mais a gente precisa é um médico assim. Muito bem. Pronto. Eu, no início do meu ensino médio, eu não queria fazer medicina. Mas acho que era mais uma reação porque meu pai era médico e eu via ele trabalhar tanto, estudar tanto, que eu falei, não quero isso para minha vida não. Mas depois, era o que eu queria de fato, né? Depois da negação, acabei percebendo que era o que queria. Mas o que me chamou a atenção na minha escolha para fazer medicina, eu queria fazer engenharia. Foi que eu queria ajudar as pessoas. Né? Parece um pouco romântico, mas era o que eu queria. Eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. E percebi que com medicina eu poderia estar ajudando
Olha só, todas as profissões ajudam, né, as pessoas. Um professor que tenha uma empatia, ou que seja que tenha alguma coisa diferente, também faz uma diferença muito grande. Então todo mundo ajuda, desde a pessoa que faz a limpeza, tá, da escola. E aí eu percebi que o negócio ia ficar feio, como o Antônio falou, porque eu verifiquei que a nota era muito alta para entrar em medicina, né? E eu tinha feito curso técnico que não focava vestibular. Aí eu fiz o cursinho, né? Naquela época todo mundo fazia cursinho, acho que agora, de certa forma, também fazem. E realmente, aí você tem que focar. A nota, como o Antônio falou, é 8, então eu vou focar para 9. Tá? Aí vai ter que focar mesmo, vai ter que desenvolver um método de aprendizado, tem que conversar com os orientadores, com professores, para ver como que vocês vão fazer. Tem formas de pensar e tem formas de vocês estudarem, né? Que a escola ajuda muito vocês, mas vocês têm que observar qual é o método de aprendizado que vocês têm. Só para dar um exemplo, meu irmão é engenheiro, professor de uma faculdade federal de engenharia. E ele e eu, a gente já estudava matemática e física. Eu não me lembro se era matemática que a gente estudava escutando rock ou física que a gente escutava música clássica, mas é assim, eu só consegui aprender matemática escutando música, não sei se era rock ou matemática. Então, era uma forma no qual a gente poderia fazer. Bom, quem quer fazer medicina, se levou, não passou no primeiro vestibular, não tem problema, tem o segundo, terceiro. Tem vários colegas meus que só passaram no terceiro, no quarto, e eu tenho uma aluna que fez 5 vestibulares para entrar em medicina. Tá? Então, quem quer fazer medicina, não desista, né? E continue tentando. Eu digo assim, medicina também, mas é um exemplo, pode ser direito, pode ser qualquer área. O que mais? Você tem que ser bom em tudo. Para passar em medicina, não adianta você ser mais ou menos uma área. Você tem que ter e focar a nota em português, matemática, tudo. Não pode ser nenhuma menos do que 8, 8,5. E eu acho que isso também pode ajudar. Alguém que... Não dá pra ouvir, fala no microfone. Você tem, assim, eu queria saber, durante o curso, você falou bastante das faculdades públicas, logicamente, porque você está trabalhando numa delas. Eu queria saber como é isso, tudo que você falou na faculdade particular, quais são as coisas que são melhores e se tem alguma coisa que é pior do que na pública. As faculdades públicas, elas são as melhores. Elas são melhores por vários motivos. Elas são melhores porque elas têm uma infraestrutura, muitas vezes, que a privada não tem, tá? E principalmente o que se chama no internato. O internato é o último da tua formação, que é no 5º ou 6º ano, no qual você faz um treinamento em serviço, né? Você não é médico, mas acaba sendo médico, mas sob supervisão com residentes, professores, dentro do hospital. Então, a UERJ tem o Hospital Universitário Pedro Ernesto, a UF tem o Hospital Antônio Pedro, o Fundão tem o hospital deles do Fundão, a Unirio tem o hospital deles. As faculdades públicas no Rio não têm hospital próprio. Desculpa, as particulares, elas não têm hospital, a não ser algumas no interior, mas eles não têm um lugar, não tem. O hospital, nesse caso, para a formação do médico, é como se fosse a sala de aula. É como se o Miraflores não tivesse quadra. Mas vocês são obrigados a entrar na quadra. Aí tem que ir na outra escola pedir ou alugar a quadra, né? Fica um pouco difícil. As particulares têm uma facilidade de mudarem o currículo, de melhorar algumas coisas. Então, elas são mais rápidas nisso.
Mas também, assim, é que eu tive que trabalhar um preconceito que eu tinha. Quando eu era estudante de medicina, nós achávamos que nós somos os melhores, junto com o Fundal, o UF e o Rio, e o resto era o resto. Como se as privadas não valessem. Porque era um condicionamento que foi passado no pré-vestibular e foi reforçado na universidade, de que nós éramos os melhores, né? E que dali só USP e Unicamp. Aí, quando eu fui terminando o curso e depois como médico, eu verifiquei que não era verdade. Que muitos desses jovens que se formavam nas privadas, elas eram tão bons quanto. E o que me surpreendeu é que muitas vezes o estudante que se formava na privada acabava sendo um médico mais solidário, escutava mais, né? Era mais tranquilo. Né? Na UERJ a gente tem uma coisa assim, por que o fulano está mais ou menos, que é o residente? Aí a gente vai vendo que ele é oriundo de uma privada. E aí, será que ele não está com o peso da UERJ? Por quê? Porque o fato de você carregar isso é muito grande, é como se você tivesse que responder para isso. E o pessoal da privada não tem essa obrigação de ser o melhor, né? E aí ele fica mais relaxado, e ele acaba se tornando um médico mais tranquilo, mais humano e tal, e não tem esse espírito de competição, né? As provas da UERJ, em algumas áreas, do Fundão também, da UF, acho que não, muitas vezes são comparativas. Isso quer dizer o quê? Dos 80 alunos que fazem uma prova de bioquímica ou de anatomia, ninguém pode tirar 10. Os professores falam assim, não existe aluno 10. Eles pegam as provas e todas vamos supor, das 80, 20 são 10, são excelentes. Só que eles pegam e eles vão comparando colega com colega. Então a tua nota, se a tua prova é um pouquinho melhor, você vai abaixar a nota do teu colega. E assim você vai abaixar a nota de todo mundo. Né? O que vem a seguir de você vai fazer a mesma coisa. Então, o último que tinha uma nota boa, na verdade vai ficar com a nota mais baixa. Tá? Então, isso é para incentivar a competição. É para incentivar o individualismo, tudo que a gente não quer. Então, as privadas, elas acabam tendo essa facilidade. Paradoxalmente, né, eles ficam mais livres e soltos, né, e eles acabam curtindo mais a vida. Pra ter uma ideia, tinha um amigo meu que passou para Petrópolis, eu passei para UERJ. Tá. Aí, 2 meses depois, eu fui ver esse meu amigo no primeiro ano, estava no primeiro ano. Cara, eles faziam festa, eles conversavam, eles se divertiam,